Olá, espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Quer ampliar seus conhecimentos matemáticos? Vamos juntos! Na videoaula de hoje, vamos resolver duas questões que caíram em concursos públicos. Vamos aplicar operações com frações para resolvê-las. Assista até o final para não perder nenhuma explicação na videoaula de hoje. Temos aqui a nossa primeira situação que foi apresentada na Prefeitura de Bom Retiro, em Santa Catarina, no concurso de Professor de Educação Básica 2, em 2016. É sempre importante fazer uma boa leitura da questão apresentada, mesmo que para isso você tenha que ler até mais do que uma vez. Vamos então ler com atenção esta questão. Pedro tinha R$880 e gastou 2/5 com empréstimos e a metade do que tinha com alimentação. Desse modo, o valor que sobrou para Pedro foi, e aqui as alternativas que devemos assinalar qual é a correta. Vamos então analisar essa questão e identificar as informações importantes. Observe que aqui nós temos o valor que Pedro tinha, é importante. Aqui ele diz que ele gastou 2/5 com empréstimos e mais a metade do que tinha com alimentação. E a pergunta é: qual o valor que sobrou para Pedro? Então vejam que esses dados são importantes. Veja que se ele gastou 2/5 com empréstimos e metade com alimentação, para saber o gasto total, nós vamos somar essas frações. Então vamos pegar 2/5 mais metade. Metade é 1/2. Veja que aqui nós temos a soma de frações com denominadores diferentes. Para resolver frações com denominadores diferentes, para fazer adição, nós vamos achar o MMC entre 5 e 2. Então veja, vamos fazer aqui do lado 5 e 2. Começamos pelo 2, o 5 não dá, a metade de 2 é 1, agora por 5, 1 e 1. 2 vezes 5, 10. Portanto, o MMC, ou o denominador comum dessas duas frações, é o 10. E agora vamos descobrir quais são as frações que são equivalentes a esta com o denominador 10. Veja, aqui era 5, passou para 10, multiplicou por 2. Então o 2 também temos que multiplicar por 2. Então vai dar 2 vezes 2, 4, mais. Aqui era 2, multiplicamos por 5. Então temos que multiplicar o 5 também por 1. Então vai dar 5. Observe um detalhe. Quando tenho que calcular o MMC de dois números primos, eu não preciso fazer esse cálculo. Se quiser fazer, ok. Mas veja, é só fazer 5 vezes 2 que dá 10. Isto no caso, se os denominadores forem números primos. Uma outra observação. Eu posso também fazer o 10 dividido por 5, que dá 2, e multiplicar por 2, que dá 4. Ou também eu posso fazer o 10 dividido por 2, que dá 5. 5 vezes 1, 5. O modo que você vai fazer, aí é aquele que você acha mais fácil, que você tem mais facilidade em fazer. Tanto faz, não precisa fazer nos dois modos. Vamos agora então somar essas frações. Aqui vai dar 10, 4 mais 5, 9. Portanto, 9 décimos é o total de gastos que ele teve. Observe que esses 880, ele representa 10 décimos menos 9 décimos, mantemos o denominador e subtraímos os numeradores. Então, 1 décimo
é o que sobrou. Então, 1/10 sobrou para Pedro. Veja, mas é 1/10 de quanto? 1/10 de 880. Por quê? Porque ele tem R$ 880. Então agora nós vamos calcular 1/10 de 880. Nós podemos pegar o 880 dividir por 10, que dá 88, vezes 1, 88. E nós podemos fazer também 1/10 vezes 880. E por que nós estamos fazendo vezes? Porque toda vez que nós temos o D, é a mesma coisa que estivermos multiplicando. Então, nós vamos fazer 1/10 vezes 880. Podemos fazer aqui a simplificação antecipada. Aqui dividimos por 10 e aqui também dividimos por 10. Então dá 1 vezes 88 dá 88. 1 vezes 1 dá 1, que é igual a 88. Portanto, sobrou para Pedro R$ 88. Alternativa C, R$ 88. Antes de resolvermos a segunda questão, aproveite e dê um like nessa videoaula. Compartilhe com seus amigos e se ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas que publicamos semanalmente. Vamos resolver essa questão que caiu no concurso público na Prefeitura de Sobral, no cargo de agente administrativo em 2016. 1 litro de suco é dividido entre 3 amigos. O primeiro fica com 1/4 do total, o segundo fica com 1/3 do total e o terceiro fica com 3/8 do total. Quanto de suco ainda resta? Aqui as alternativas. Vamos destacar as informações importantes. Então, trata-se de 1 litro de suco. Ele foi dividido entre 3 amigos. O primeiro ficou com 1/4 do total. O segundo com 1/3 do total. E o terceiro com 3/8 do total. E a pergunta, quanto de suco ainda resta? Para resolver essa questão, nós vamos usar a soma de frações com denominadores diferentes. Tem uma videoaula já publicada em nosso canal que trata da subtração também e da adição de denominadores diferentes. Vou deixar na descrição dessa videoaula o link para quem se interessar para pesquisar. Vamos então somar a quantidade que foi distribuída entre os amigos. Um recebeu 1/4, o outro recebeu 1/3 e o último recebeu 3/8. Precisamos somar essas frações para saber o total que foi distribuído. Para resolver frações com denominadores diferentes, nós precisamos transformar essas frações com denominador igual. E esse denominador, ele vai ser o MMC entre 4, 3 e 8. Então, vamos calcular o MMC entre 3, 4 e 8. Começamos por 2. 3 não dá por 2, copiamos. 4 dá por 2, dá 2. 8 dá para dividir por 2, dá 4. Continuamos por 2. 3 não dá para dividir, o 2 dá para dividir, fica 1. O 4 dividido por 2 dá 2, vamos fazer por 2 novamente. Então, 3 por 2 dá 3, o 1 copiamos, o 2 pelo 2 dá 1. E vamos fazer agora por 3. 3 dividido por 3 dá 1, portanto, concluímos a decomposição. Agora multiplicamos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. Então, o denominador será
24. Veja que aqui era 4, passou para 24, então multiplicamos por 6. Então o 1 tem que multiplicar por 6 também. Então 1 vezes 6, 6. Era 3, passamos para 24, então multiplicamos por 8. Então o 1 também vamos multiplicar por 8. 1 vezes 8, 8. Mais, era 8, passou para 24, então multiplicamos por 3. Temos que multiplicar o de cima também por 3. 3 vezes 3, 9. E agora concluímos. Copiamos o 24, somamos os numeradores. 6 mais 8, 14. 14 com 9, 23. 23 24avos é a quantidade que foi dividida aos amigos. Precisamos tomar cuidado porque às vezes, como nós chegamos nessa resposta e tem aqui 23 24avos, podemos confundir e ser enganados aqui, ó. Não. Essa quantidade 23 24avos significa a quantidade que foi dividida. Agora nós temos que fazer o litro de suco, nós podemos representar por 24 24avos, tirando 23 24avos, que já foi dividido entre os amigos, vai sobrar exatamente, copiamos o 24, 24 menos 23 dá 1. Observe que já dava para fazer mentalmente, né? Porque 23 24avos, esse é 24 24avos o litro todo, obviamente está sobrando 1 24avos, que é a alternativa A. 1 24avos do total. Terminou a nossa videoaula de hoje. Muito obrigado por você participar comigo. E aí, ampliou seu conhecimento matemático? Se gostou, dê um like e compartilhe com seus amigos. Ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica, uma sugestão, um elogio? Escreva nos comentários. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas videoaulas que publicamos semanalmente. Até a nossa próxima videoaula. Fique com Deus!